Nós estamos vivendo nos momentos mais solenes da história deste mundo. O destino de todos os seres humanos estará prestes a ser decidido definitivamente ou para a vida ou para a morte. O resultado da vida de cada um depende do que estamos fazendo, vivendo ou alimentando nossa mente agora. Diante de nós está a maior prova, a grande prova que cada ser humano deverá enfrentar, a prova final. E a questão toda se resume em um dia, o sábado. Antigamente, a publicidade e comunicação se dava no portão das cidades. Se você morava em uma cidade e quisesse ficar por dentro das novidades, então você deveria se dirigir ao portão da cidade. Era lá que as coisas aconteciam, as fofocas, as novidades, etc. Era ali que as coisas aconteciam. Então, depois da comunicação e a publicidade, passou para o palco das praças. E isso durou por longo período de tempo e até hoje é muito comum no meio jurídico falar de praças quando se refere a um leilão judicial. Mas correndo pela lateral vinha a escrita, que por muito tempo ficou restrita a uma pequena parte da sociedade, até que no século XV, com a invenção de Gutenberg, houve um grande avanço na comunicação. Através da imprensa, a comunicação ganhou uma potente ferramenta na qual foi possível emitir uma só mensagem em grande escala. E assim vieram os livros, os periódicos, as revistas, os jornais, panfletos, etc. E séculos depois, outra revolução: o rádio, a gravação sonora, o cinema, a televisão. E assim, a comunicação ganhou voz, imagem e movimento. Passo que preparou o mundo em poucos anos para o surgimento de uma nova ferramenta de alcance global para a comunicação e publicidade, a internet. Rompendo fronteiras, acelerando o tempo, conectando bilhões em tempo real. Todos esses meios são apenas ferramentas, poderosas ferramentas de comunicação e publicidade em massa, mas são apenas ferramentas de condução. O que importa mesmo é o que está sendo veiculado, o conteúdo. E há algumas décadas atrás, quando a televisão tinha grande poder de audiência sobre as massas, o que se passava numa noite era o assunto a ser comentado no dia seguinte. E era assim nas escolas, no trabalho, nas repartições, nos quartéis, enfim, em todos os lugares, as pessoas comentavam o assunto do dia. Em pouco tempo, e já está começando a acontecer, o sábado será o principal conteúdo, o assunto mais comentado em todos os meios de comunicação. Nas praças, nos jornais, nos noticiários do rádio, da televisão e da internet, todos os meios estarão recheados de debates, informações sobre o sábado. Nas redes sociais, as pessoas estarão a debater, a comentar sobre o sábado. O livro de Charlie Kirk, agora sobre o sábado, foi lançado e a viúva vem divulgando em vários canais de televisão e tudo acaba chegando na internet. E o que vimos é que o sábado já está começando a ser divulgado. O sábado será pedra de toque. Mas o que é uma pedra de toque? Bem, uma pedra de toque é uma pedra escura e fina, como por exemplo a ardósia ou a lidita, usada para testar a pureza de metais preciosos, como o ouro, a prata, através de atrito e reação com ácidos. Assim, essa expressão, de maneira figurativa, é empregada para designar um critério, um padrão ou uma base para avaliar a essência ou qualidade de algo. Então, quando se diz que algo é uma pedra de toque, no nosso caso, quando Ellen White diz que o sábado será pedra de toque, ela está dizendo que o sábado será o ponto que fará a diferença, o mandamento que vai apurar, que vai medir, que vai avaliar se uma pessoa é fiel a Deus ou não. Pois ele vai servir para aferir se a pessoa está guardando os mandamentos de Deus. Em Êxodo 16, Deus disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Êxodo 16, 4. E o pão do céu caía somente nos 6 dias da semana, menos no sábado. Então, na sexta-feira, era preciso colher em dobro, pois no sábado não caía. Agora, o interessante é que ele estragava se deixasse de um dia para outro.
As bactérias vinham e começavam a fazer o seu trabalho de decomposição. Então, se guardasse de um dia para outro, o maná fedia e criava vermes. Mas o que eles guardavam na sexta-feira para o sábado não estragava. Jesus, ele é o pão do céu, e quando ele morreu, seu corpo não viu corrupção, seu corpo não entrou em estado de decomposição. Porque tu não deixarás minha alma no inferno, isso é, na sepultura, né? Não farás com que o teu santo veja corrupção. Salmos 16, 10. Assim que o maná estava para os hebreus, como Jesus está para os cristãos dos últimos dias. O maná foi dado para provar se o povo estava aguardando a lei de Deus, o sábado. Jesus disse: se você me ama, guarda meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus são basicamente dois: amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois grandes mandamentos estão cravados na Bíblia. A Bíblia toda depende desses dois mandamentos. Eles são um resumo dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua referem-se ao amor para Deus, e os 6 mandamentos da segunda tábua dizem respeito do amor para o seu semelhante. Por isso, Jesus disse que estava dando um novo mandamento: que amassem uns aos outros. Esse é o objetivo dos mandamentos da segunda tábua: amor para com o próximo. Jesus mesmo disse que a Bíblia toda depende desses dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando ele fala que a prova do amor será a guarda de seus mandamentos, isso se refere aos 10 mandamentos. E nem vamos entrar na discussão se a lei foi abolida ou não lá na cruz, porque isso está muito bem esclarecido pelo próprio Jesus, quando ele disse: não vim destruir a lei, eu vim para cumprir. Então, quando o católico guarda 8 mandamentos e o protestante apostatado guarda somente 9, o único mandamento que os dois grupos têm quebrado em comum é o sábado. Assim que o sábado será pedra de toque, o ponto especialmente controvertido. A grande prova que você, cristão, estará demonstrando que ama Jesus de verdade será guardando o sábado. Assim como o maná veio para provar o povo de Israel no deserto antes de entrar na terra prometida, Deus vai provar o seu povo também agora no final, antes de entrar no céu. Tudo antes aconteceu como exemplo, como modelo para a grande prova que se dará agora nos últimos dias. E o maná era o pão do céu, e ele não estragava no sábado. Jesus, quando morreu, ele ficou no inferno, isto é, na sepultura, o dia inteiro de sábado, e seu corpo não entrou em estado de decomposição. O maná apontava para Cristo. Um dia viria o verdadeiro pão do céu. Vocês vão saber quando ele morrer. Estará no seio da terra, e o seu corpo não verá corrupção. O maná tinha uma coisa a ver com o sábado. Será que Cristo tem alguma coisa a ver com o sábado também? Total. Ele é o Senhor do sábado. Quando o mandamento diz porque o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, esse Senhor é Jesus. O sábado é dele. E o maná foi usado para simbolizá-lo. Então, quando Deus disse que iria provar seu povo para ver se estava guardando sua lei, ele provou no 4º mandamento, o que trata da guarda do 7º dia, o sábado. Agora, no final, ele vai provar os habitantes da terra para ver se eles estão guardando sua lei. Por isso, o sábado será a pedra de toque. Será através do sábado que os homens serão provados, assim como o povo de Israel foi provado lá no deserto com o maná. É por isso que a questão do sábado será amplamente divulgada no mundo inteiro, para que cada ser humano tome sua decisão. Cada pessoa precisa ter conhecimento suficiente para poder tomar a grande decisão de sua vida. O Senhor é um Deus justo. Nenhuma alma vai sofrer o peso de sua ira sem que antes seja lhe apresentada a verdade na sua real perspectiva e tenha o devido conhecimento para poder aceitar ou rejeitar o sábado. Assim que todos terão o conhecimento suficiente para tomar uma decisão com inteligência. Mas, infelizmente, sabemos que uma grande parte tomará a decisão com base no medo, no temor de ficar sem ter acesso ao sistema financeiro e não poder comprar nem vender. Assim, a marca será aplicada na mão direita. Vai ser nesse tempo que a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem será traçada.
Até agora, não há grande diferença entre os cristãos. Todos acreditam estar na igreja verdadeira, acreditam estar no caminho certo, mas a certeza da salvação, de estar na verdadeira igreja, só virá quando chegar a prova final. Quando o mundo todo for levado por força da lei a desonrar os mandamentos de Jeová. Aí sim, quando tudo estiver esclarecido e avisado, quem quer que aceite obedecer às leis dos homens e desonrar a lei de Deus, receberá a marca do poder que vem de Roma, a marca da besta. Pois, ao passo que a obediência do falso sábado, em conformidade com a lei dos países, está em completa rebelião contra a lei de Jeová, e uma fiel declaração de fidelidade ao poder das trevas, uma inconsciente assinatura de adesão à rebelião de Lúcifer. Por outro lado, a guarda do sábado será uma declaração aberta de fidelidade aos mandamentos de Deus, uma declaração de obediência ao Criador. Uma classe recebe o sinal de submissão ao poder de Roma, os poderes da terra, e recebe a marca da besta. E outra classe, escolhendo o sinal de obediência à lei divina, aceitando a autoridade do céu, recebe o selo de Deus. Dessa forma, uma classe de pessoas recebe a marca da besta e vai para o lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos, enquanto a outra classe recebe o selo de Deus e vai para o céu, junto com Jesus e seus santos anjos. Simples assim. Tomemos como exemplo o povo de Israel. Antes de entrarem na terra prometida, tiveram que certificar se estavam guardando os mandamentos de Deus, porque para entrar na terra que Deus jurou dar a seus pais, só poderia entrar quem guardasse a lei de Deus, pois esse povo era o povo escolhido por Deus, o povo guardião de sua lei, o povo pelo qual o Messias deveria nascer. E o Messias não poderia nascer de um povo qualquer. Imagina se ele nasceria de um povo pagão. Nunca, jamais. Por isso, teria que ser um povo que guardasse a lei de Deus. Deveria ser obrigatoriamente um povo que honrasse os mandamentos de Jeová. Todos estamos agora no Egito espiritual e Jesus está providenciando nossa libertação do pecado. Ele está selecionando um povo para fazer parte de seu reino. Por isso, só vai poder participar desse reino aquele que faz a vontade dele. Assim, o sábado será a grande prova do amor para com Deus. Por isso, ele está na primeira tábua de sua lei. Honrar o sábado é um sinal de lealdade a Deus. É por isso que na terrível crise para a qual caminha o mundo agora, na qual os poderes da terra se unirão a Satanás para combater a santa lei de Jeová, todos serão obrigados a declarar sua franca rebeldia contra os mandamentos de Deus. Será exigido de todos, pequenos e grandes, livres e servos, ricos e pobres, que se conformem com as tradições e costumes dos homens e da igreja, observando o falso sábado. Coisa que é totalmente ilegal, porque a Bíblia é clara em dizer que somos obrigados a obedecer o Estado somente quando ele estiver legislando dentro dos mandamentos da segunda tábua da lei de Deus. Mas no momento em que o Estado passa a legislar sobre os mandamentos da primeira tábua, isso não é coisa de Deus, pois Deus não precisa do Estado para impor seu reino. Quando o Estado se intrometer nos mandamentos da primeira tábua da lei de Deus, obrigando os homens a honrar não o quarto mandamento, mas um dia falso, um dia de descanso pirata, um sábado espúrio, todos os que se recusarem a obedecer esse falso dia de sábado serão castigados e sofrerão a ira do dragão. Por outro lado, todos os que se conformarem com a lei dos homens, obedecendo o sábado pirata, sofrerão o castigo de Deus. Sua ira será derramada sem misericórdia sobre o infrator de sua lei. Não que Deus tenha prazer na morte do ímpio, mas porque ele vai purificar a terra para que ela volte ao seu estado original, sem pecado. Infelizmente, a terra inteira será enganada. A Bíblia é clara ao dizer que a terra inteira vai adorar o dragão e a besta, que quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens do céu, todas as tribos da terra se lamentarão, todas as famílias da terra vão se lamentar. Isaías diz que o coração de cada ser humano vai ficar aterrorizado. Isso implica dizer que, infelizmente, poucos serão salvos. Quiçá, somente 1/3 da terra será salvo. 2/3 de todos os seres humanos que habitaram esse planeta
infelizmente, se perderá. Por isso, a importância do sábado. Não que o sábado seja um salvador que ocupe o lugar de Cristo, não é nada disso. Mas, como vimos, assim como ele foi um teste para Deus ver se seu povo estava obedecendo sua lei lá no deserto, agora também o sábado será um teste para ver quem obedece à lei de Deus. Os que recusarem o sábado, infelizmente, estarão perdidos. Assim como o sangue nos umbrais da porta da casa dos hebreus, lá no Egito, foi um sinal de obediência para que o anjo da morte não entrasse naquela casa, e o cordão vermelho na janela da casa de Raabe, também um sinal de obediência para evitar o anjo da destruição, agora no final, o sábado também será um sinal de obediência, que selará o povo de Deus da destruição final. Os que desprezarem o sábado, os que rejeitarem os avisos de Deus, descobrirão muito tarde que tiveram tudo, que Deus fez tudo ao seu alcance para que eles fossem salvos. As pessoas deveriam aproveitar o tempo agora, enquanto ainda podem estudar a Bíblia, para pesquisar sobre o tema, porque amanhã será demasiadamente tarde. Os que desprezam a lei de Deus, amanhã serão desprezados por ela. A Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, porque desprezaram a lei de Deus. Por isso, ele também vai desprezá-los. Quão triste será! Tinham a Bíblia à sua disposição, poderiam ter estudado e averiguado sua vida, pautado sua conduta por ela, que é o livro pelo qual cada ser humano será julgado. Oh, tarde demais. Quando descobrirem que foram enganados, estiveram numa posição confortável, sentiam-se seguros, pois os seus mestres eram eruditos, pesquisadores, PhDs, pastores de renome e ensinavam que eles estavam com a verdade e afinal o mundo todo estivera a desprezar o sábado. Oh, tarde demais, demasiadamente tarde, quando descobrirem que estiveram a construir sobre o terreno arenoso. Brincaram com a verdade e agora, infelizmente, descobrem que estiveram brincando com a própria salvação. E ao verem que a lei de Jeová continua em vigor, que não há um texto sequer na Bíblia anulando o sábado, reconhecem que tiveram a combater contra o próprio Deus. Oh, tarde demais, que pena, infernal desgraça. Desprezaram o sábado, ridicularizaram os guardadores do sábado, zombaram dos que honravam os mandamentos de Deus. E um dia, finalmente, descobrirão, tarde demais, que aqueles que eram alvos de sua zombaria sempre estiveram certos e, rastejando, vão chegar perto deles para pedir desculpas, pedir perdão, clemência, para adorar os santos, mas os santos não terão nenhuma palavra de conforto, nenhuma frase de consolo. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas como sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. A crise que virá sobre o mundo será terrível. Os poderes da terra,
unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os servos, submetam-se aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos aqueles que se recusarem a aceitar serão castigados pelas leis civis e, por fim, se declarará que são merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem seus preceitos. Uma vez que o assunto estiver assim esclarecido, todo aquele que pisar a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana receberá a marca da besta. Estará aceitando o sinal de submissão ao poder ao qual prefere obedecer em lugar de Deus. O sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente contestado. Quando sobrevier aos seres humanos a provação final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem, ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado e de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. A guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, será uma prova de lealdade para com o Criador. Enquanto um grupo de pessoas, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, receberá a marca da besta, outro, preferindo o sinal de obediência à autoridade divina, receberá o selo de Deus. Até agora, aqueles que apresentam as verdades da mensagem do terceiro anjo têm sido muitas vezes considerados como meros alarmistas. No entanto, à medida que a questão da obrigatoriedade da observância do domingo é levantada em vários países, podemos ver que se aproxima o acontecimento que há tanto tempo tem sido alvo de dúvida e descrença. Então, a terceira mensagem angélica produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Maranata 214. Se a luz da verdade lhes foi apresentada, revelando o sábado do quarto mandamento e mostrando que não há na palavra de Deus fundamento para a observância do domingo, e ainda assim vocês se apegarem ao falso dia de repouso, recusando-se santificar o sábado, a que Deus chama meu santo dia, como consta em Isaías 58:13, vocês receberão o sinal da besta. Quando ocorrerá isso? Ao obedecerem ao decreto que lhes ordena deixar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, embora saibam que não existe na Bíblia uma só palavra que mostre que o domingo seja algo mais do que um dia comum de trabalho, vocês aceitam receber o sinal da besta e rejeitam o selo de Deus. Review and Herald, 13 de julho de 1897. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa de sua pecaminosa negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem de sua impiedade. Se pudessem, não deixariam de experimentar todo e qualquer meio para vencer. O mundo vê aqueles dos quais zombaram e escarneceram e que desejaram exterminar, passarem ilesos através das pestilências, tempestades e maremotos. Aquele que é para os transgressores de sua lei um fogo devorador, é para seu povo um seguro pavilhão. O ministro que sacrificara a verdade a fim de alcançar o favor dos homens, percebe agora o caráter e a influência de seus ensinos. É evidente que os olhos oniscientes o estiveram acompanhando enquanto se achava no púlpito, enquanto andava pelas ruas, enquanto se confundia com os homens nas várias cenas da vida. Toda a emoção da alma, toda a linha escrita, cada palavra pronunciada, todo o ato que levava os homens a descansar em um refúgio de falsidade, esteve a espalhar sementes, e agora, nas infelizes e perdidas almas em redor dele, contempla a colheita. Ministros e povo veem que não mantiveram a devida relação para com Deus, veem que se rebelaram contra o autor de toda a lei reta e justa,
A rejeição dos preceitos divinos deu origem a milhares de fontes para males, discórdias, ódio, iniquidade, até que a terra se tornou um vasto campo de contenda, um poço de corrupção. Este é o quadro que ora se apresenta aos que rejeitaram a verdade e preferiram acalentar o erro. Nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente, o desleal, experimenta por aquilo que para sempre perdeu: a vida eterna. Homens que o mundo adorou pelos talentos e eloquência, veem agora estas coisas sob a sua verdadeira luz, compenetram-se do que perderam pela transgressão e caem aos pés daqueles cuja fidelidade zombaram com menosprezo, confessando que Deus os amou. O povo vê que foi iludido, um acusa ao outro de ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram palavras agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa de nossa ruína. Voltam-se contra os pastores, aqueles mesmos que mais os admiravam, pronunciarão as mais terríveis maldições contra eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus agora são empregadas para exterminar a seus inimigos. E por toda parte há contenda e morticínio. O grande conflito será desolada a terra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.